Olá, meu nome é Flávia, sou estudante do curso de Pedagogia pela Uninter. Estamos aqui para realizar um trabalho sobre cultura material e cultura imaterial. Para isso eu convidei a minha mãe, a dona Josélia, que estará nos ajudando, compartilhando as suas experiências da infância, na escola, na sua época, na área rural onde ela morava. Dona Josélia, tudo bem? Tudo bem. A senhora poderia compartilhar conosco como que foi a sua infância na escola? Pois não. Sim? Então vamos começar. Como que era as séries naquela época, lá na área rural, no caso? Vocês tinham séries separadas ou todas numa sala só? Tudo numa sala só. Era multisseriado. Tudo misturado. E quantos professores? Duas professoras. Duas Uma professoras. substituta. A senhora tem uma noção, lembra quantos alunos eram? Numa sala só. Sim, que eram várias séries, mas em uma sala, né? 30. 30 crianças para uma professora? É. Uhum. E naquela época, como que era a educação? A educação era mais lento como era hoje, né? Mas era bom. Uhum. O aluno, ele tinha respeito com o professor? Sim. Respeito? Ah, respeito. Tinha sim. Tinha. Muito respeito com os professores. Uhum. Como que eram as brincadeiras na época que a senhora era criança? Na escola, como que eram havia brincadeira de roda? A gente brincava de roda. A senhora pode citar uma brincadeira? Ciranda, cirandinha? Isso, cirandinha, roda cutia, essas coisas. Uhum. E essas eram as brincadeiras das meninas? É, das meninas. E a dos meninos? Os meninos eram bolinha de gude. Bolinha de gude? Então havia diferença. As meninas não brincavam com as brincadeiras dos meninos e nem vice-versa. Não. E enquanto a disciplina, havia disciplina na sala de aula? Era uma sala bem acomodada, bem disciplinada ou era meio que indisciplinada? Sempre tinha de vez em quando uma disciplina, né? Precisava de castigo. Como que era o castigo nessa época? Castigo era, às vezes era reguada, tomava reguada na mão, de surpresa, assim, estava conversando. Outras vezes o menino fizesse bagunça e apanhava ele de castigo no meio das meninas, ou vice-versa. Você entrava de 3. De 3 para castigar, que daí era vergonha para o menino ficar no meio de duas meninas. Isso era uma vergonha, né? Para menina, no meio dos meninos também era vergonha. Eles ficavam intimidados, no caso. Castigo. Era uma questão de deixar o aluno numa situação vexatória. Isso mesmo. Tá. E depois dessa época que a senhora veio morar para a cidade, a senhora passou a estudar numa escola aqui em Jaguariaíva. Como que era o nome da escola? Nilo Peçanha. Então essa escola ainda hoje funciona, Colégio Nilo Peçanha. Tá. E naquela época, como que funcionava esse colégio? Era uma escola até quarta série? Até quarta série. Também até quarta série. E o professor, como que eram os professores? Eram amigos dos alunos? Eram mais reservados? Alguns eram, alguns não. O meu professor era. Era um bom professor. Meu professor era. Que bom. Então, e a senhora tem algumas lembranças boas dessa época? Eu tenho boas lembranças. Que marcou mesmo, que a senhora marcou, que a senhora fala para os seus netos? Alguma coisa assim, algum fato que aconteceu? No momento assim, eu não lembro. Não lembro muito. Não lembra muito. Tá. Até que série a senhora estudou? Quarta série. Quarta série. Depois da quarta série, a senhora terminou a quarta série com que idade? 13 anos. 13 anos. E daí, em seguida a senhora resolveu que não ia estudar mais? Os pais não influenciavam na decisão dos filhos? A senhora resolveu, não quero mais? Como que foi? Não influenciava muito, não. Não? Não. E depois que a senhora terminou a quarta série, a senhora foi trabalhar? Fui trabalhar 14 anos. Naquela época o de menor poderia trabalhar. Poderia trabalhar. E a senhora trabalhou em qual lugar? No Matarazzo. No Jardim Matarazzo. Que funcionava a fábrica Matarazzo, aliás? O que era antes? Era a fábrica do quê? Fábrica de tecelagem. Tecelagem de juta, tecelagem de algodão. E tinha uma seção de camisaria, onde eu trabalhei na seção de camisaria. Que antigamente era o Cianê.
Não, Cianê agora. Então a senhora trabalhou no Matarazzo, que Trabalhei no agora tempo é o do Matarazzo. Cianê. Ah, sim. Tá. E a senhora acha assim que essa empresa, ela influenciou bastante para a cultura de Jaguariúna em relação ao prédio que hoje é um patrimônio histórico? Ela ajudou muito. Deixou marcas na cidade? Era mais, a sociedade era mais movimentada por essa parte. Então essa questão do prédio ali do Matarazzo é um exemplo de uma cultura material, que as pessoas ainda podem visitar, podem conhecer a história de como que funcionava, que bem antes de ser uma fábrica de tecido, funcionou um frigorífico. A senhora tem conhecimento dessa história? Tenho conhecimento, mas Sim. não é do meu tempo. Sim, foi no tempo dos seus avós. É. Ok. Então, é muito importante a gente conhecer, né, a história da cultura da nossa cidade em relação também o bem material, né? Cultura material, que são os bens que ainda a gente pode visitar, são os bens de prédios que a gente pode conhecer e que ficou marcado na cidade. E a minha mãe aqui pôde compartilhar um pouco sobre como foi trabalhar nessa empresa, né? E então aqui a gente encerra a nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação da senhora que nos ajudou, né, para a gente ter uma compreensão um pouco maior, né, na prática realmente o que é essa cultura material e essa cultura imaterial, né? Então a minha mãe passou a falar conosco aqui sobre as suas experiências de criança, né, que são a cultura imaterial, aquilo que ela pode passar de pai para filho e vai sendo passado de geração, né, que são as brincadeiras que antigamente existia, a forma como que era a educação antigamente, né, a educação em relação aos filhos, que hoje a gente vê que a família tem deixado um pouco a desejar e antigamente era mais a família que cuidava dessa parte da educação. Mas então eu agradeço pela minha mãe e por todos que nos assistiram. Obrigada.